Paz a todos, boa tarde. Aqui em Fortaleza são 17 horas. Não estamos no horário verão. Para quem está na região sul-sudeste, depois da Bahia em diante, no Brasil, já deve estar com certeza na hora de verão, em torno das 18 horas, né? Então, assim, nós estamos hoje iniciando mais um estudo. Hoje queremos falar sobre a origem das famílias, a origem dos pecadores, né, pós-Adão, e queremos também, dentro do contexto, falar sobre a semente da serpente e a semente da mulher. Então hoje nós escolhemos um assunto um pouco polêmico, como sempre, mas um assunto que traz, digamos assim, grande ensinamento para todos. Eu gostaria que alguém daqui do grupo só olhasse para mim, por favor, se está saindo já o vídeo no meu Google Mais e no YouTube, para nós termos aqui a consciência de que está sendo gravado em perfeito estado. Enquanto eu faço a oração, alguém vai e olha isso para mim, tá bom? Já está saindo no YouTube. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Hoje, como o primeiro dia da semana, nós cremos, ó Pai, que verdadeiramente, como igreja tua, em fase de preparação, nós te pedimos aqui, ó Pai. As definições de vírus foram atualizadas. Perdão pelos nossos pecados, perdão, ó Pai, por nossos erros contínuos, por pecados inconscientes, involuntários. Te pedimos, ó Pai, que verdadeiramente o teu amor seja derramado sobre nós. Como igreja tua, nós te pedimos a tua presença. Como igreja tua, nós te pedimos, ó Pai, misericórdia. Hoje, nesse estudo, ó Pai, que a tua mão, o teu poder, seja presente, seja ativo, que acima de tudo não sejam nossas palavras, nossos ensinamentos, mas que acima de tudo seja a inspiração do teu Espírito, seja o mover do teu Espírito, do teu querer e o teu falar. Por isso, ó Deus Pai, amado, querido, nosso Criador, nós te pedimos que tu abençoes todo esse trabalho de hoje para a honra e louvor em nome do teu Filho amado. Amém. Muito bem. Nós vamos fazer várias leituras e eu vou até pedir o Danilo, que é mais rápido, eu vou teclar na sua tela, Danilo, para você nos mostrar alguns versículos bíblicos. É um assunto hoje um pouco profundo, então para isso nós vamos contar com muita, eu não digo teologia, né? Mas nós vamos contar com muita escritura, né? Vamos estudar as escrituras. Estou clicando na sua tela. Você abra primeiro em Gênesis 3, 15 e 16, Danilo, por favor. Para que nós possamos mostrar aqui uma sequência de passagens bíblicas que vão nos dar um endosso, né, desse... Danilo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, 16. Já tá na tela, Marcos? Tá, é porque eu fui pegar uma águazinha para mim, que eu hoje fui pegar um solzinho na praia e voltei com um pouco de irritação aqui na garganta, do sol que eu peguei hoje.
Vamos lá. Versículo 15 e 16 diz assim: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, serpente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Fica aqui um questionamento sobre a quem se refere a profecia. Nós vamos trazer um estudo amplo mostrando que as sementes são as famílias, né? É o início das famílias até o seu contexto final. E aí nós vamos compreender agora onde se encaixa o Cristo, filho nascido em Maria, adotado como filho de José, e a família pós-Adão, onde nós vamos encontrar um contexto amplo para revelarmos aqui aonde se revela a igreja, a mulher, na figura da família, onde se revela aqui a serpente. Quem é a verdadeira serpente nós já estudamos no culto passado, a rainha dos céus, que para os judeus aquela história da Lilith, né, que eles creem como sendo a esposa de Adão, que na verdade não era a esposa de Adão, era a esposa do Criador, a rainha dos céus, que nós cremos porque está nas Escrituras. As Escrituras falam claramente da rainha dos céus, fala claramente da deusa, né, que é figurada pela serpente. Se Deus é o rei dos reis, o rei dos céus, há também uma rainha dos céus. E aí, se Deus tem um filho unigênito, há uma mãe para esse filho, como ele é pai, e todo filho tem uma mãe. Isso nós estudamos no estudo passado. Então nós revelamos de onde surgiu os pecados, né? Aquela história de Adão, Eva e a Lilith, ou seja, Lilith, Adão e Eva. Então nós mostramos que houve a queda, a trilogia, né? Ou seja, aconteceu, como hoje diz assim, um bacanal espiritual, sexual. E aí houve aquele entendimento sexual entre Adão e a serpente. Que a serpente é o quê? É a deusa, que segundo os judeus aprenderam que é Lilith. Só que eles erraram, foram enganados, quando associaram Lilith como a esposa de Adão. Lilith não era esposa de Adão. Lilith era esposa do Criador, a mãe do unigênito do Criador. E aí há o pecado de Adão com Lilith, e Lilith vai também ter filhas, né? Lilith vai ter aí filhas, e isto vai nos trazer um contexto amplo sobre como nasceram as gerações dos pecadores. A mistura que aconteceu entre os filhos da serpente e os filhos da mulher na figura da Eva, que também é figurada como a igreja. Então vamos agora compreender digamos assim, esse entendimento das Escrituras, da maneira que as Escrituras nos vão revelar. Então, o Danilo caiu, mas em Gênesis 3,15, nós vamos... Alencar, você faz assim, toda vez que eu pedir para o Danilo ler, abrir algo, você repete na sua janela o que ele vai abrindo, porque aí nós vamos, se um cair, o outro já está aberto, eu só teclo nas lentes aqui para facilitar, né? Então, se assim, Danilo abre Gênesis 3,15, aí você também abre para... Você não tecla na janela dele, porque se ele cair, você fica no vácuo. Então você abre também Gênesis 3,15 e vamos repetindo em duas janelas. Se a internet do Danilo ficar caindo, a sua já está aberta também para a gente continuar a leitura. Vou clicar de novo no Danilo aqui. Então, as Escrituras dizem assim: e porém inimizade entre ti, serpente, e entre a mulher. Ora, se as Escrituras estão falando do início, está associando esta inimizade para o futuro também, e porém, porque o porém está no futuro, né, não vou classificar que tipo de futuro,
Eu não sou bom de português, não tenho estudo, mas o porém está claro aí que fala de um futuro que virá. Então, ou seja, no futuro acontecerá, né? Daqui para frente acontecerá inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente da serpente, é aí que está o grande segredo. Se a serpente tem uma semente, e esta semente da serpente também vai entrar no contexto da guerra contra a semente da mulher, então isso quer dizer que havia aí dois contextos: a semente da serpente e a semente da mulher. Então, quem é a semente da serpente? Porque semente aí é descendência. Ou seja, está falando de filhos, filhas. E aí nós vamos compreender no decorrer de todo esse estudo o contexto bíblico associando a igreja, Eva, Maria, no contexto da visão mulher. Começou com Eva, que tem o primeiro filho de Adão. Maria dá origem ao segundo Adão, que é Cristo, né? Então nós vamos estudar agora todo o contexto bíblico para nós termos a verdadeira identidade da mulher e das sementes. Porque o que está em contexto aqui, a análise, é de onde vêm as sementes. E quem é a mulher? Porque a serpente, a gente sabe, aprendeu que é Satanás. Está lá no Apocalipse 12. O diabo, o dragão, etc. Então, mas a semente dessa serpente? Quem é essa semente? Então, quem é a mulher? Porque se a Eva fosse a que estaria guerreando contra a serpente, era antibíblico essa referência trazer no sentido da Eva. Por quê? Porque Eva morreu, então Eva não poderia continuar uma guerra, uma inimizade com a serpente por toda a vida, porque a Eva fica no tempo, né? Então nós descartamos que essa mulher seja a Eva. E porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Quem era a mulher no momento? A Eva. Mas quem estava Eva representando quem naquele tempo? Eva representava que mulher naquele tempo? Assim como Cristo nasceu de Maria, então Maria e José representava que mulher naquele tempo, né? Então nós vamos trazer para vocês a revelação em torno de quem se trata dessa mulher. Então vamos começar a fazer leituras aqui. Versículo 16. E a mulher disse. Quem é esta mulher que ele está falando? Eva. Então, irmãos, compreendamos bem. Porém, inimizade entre ti, serpente, e entre ti e a mulher. E no versículo 16 ele diz, a mulher é Eva. Ó. E disse a Eva, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, Eva representava aqui a mãe de todos os seres viventes. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Gênesis capítulo 1:16, Danilo. Gênesis capítulo 1:16. O nosso alvo aqui é identificar a mulher. Este é o alvo principal, para nós partirmos para a sequência das revelações. Temos a certeza de quem é esta mulher, né? O que a mulher representa de fato? O que a Bíblia está falando quando trata do assunto físico e direciona ao espiritual? 1:16. E fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então nós vamos compreender esta mulher, a Eva, representando aqui a esposa de Adão. E nós vamos representar a Eva como a mulher que estava nesse momento figurando a igreja. Por que a igreja? Porque a igreja é desde o jardim do Éden. E fez Deus dois grandes luminares. O luminar maior
O Sol é maior. O Sol é a figura do homem, nós vamos mostrar aqui no contexto do estudo. Sol é o homem e a Lua é a mulher. Então, a Lua não tem luz própria, ela depende da luz do Sol. Por exemplo, a Eva não nasceu separadamente de Adão. Deus fez Adão e não fez separadamente a Eva. Se Deus não fez a Eva separada, se Deus não fez a Eva diferentemente, igual a Adão, perdão, então a Eva foi feita diferente. Em que sentido? A Eva veio do homem. A Bíblia diz que da costela de Adão, Deus tirou a Eva. Deus fez a Eva. Então, da costela de Adão, Deus fez a Eva. Então, observe que, no caso da mulher, ela figura a lua, que depende da luz do sol do homem, do Adão. Então, e fez Deus os dois grandes luminares, sol e lua. Então, estes dois símbolos, sol e lua, são homens e mulheres, maridos e esposas. Quem foi que Deus colocou primeiramente no jardim? Adão e Eva. Então, Adão representa o sol maior, que domina durante o dia, que governa, e à noite a mulher que toma conta da casa, que toma conta dos filhos, as estrelas, e toma conta do sol, do marido. Né? Aquela coisa da esposa à noite, receber o marido em casa. É a visão inicial de Deus, ou seja, o plano divino, como Deus estabeleceu as famílias iniciais, originais. Né? Nós vamos ver na sequência. Se você voltar, por exemplo, no versículo 16 do Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, capítulo 16, fala que o desejo da mulher, Gênesis 3, 16, o desejo da mulher será para o teu marido, né? Gênesis 3, 16, ó. Então, depois você coloca mais um pouquinho de zoom, viu, Alencar? Para melhorar a visualização do seu lado aqui. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Já tá bom. Com dor darás luz filhos, estrelas. E o teu desejo, aí ficou muito grande, Alencar, pode diminuir só um pouquinho mais. E o teu desejo será para o teu marido, olha. E ele, o teu marido, te dominará. Gênesis 3,16. E ele, o teu marido, Adão, daqui para frente os maridos, os representantes de Adão, ele, o homem, o sol, te governará, te dominará. Então observe que há um princípio da criação que não foi alterado. Ou seja, Deus estabeleceu o domínio da terra sob o poder do sol. E quem é o sol? O homem, família, maridos. Então o que é sol, lua, estrela? Família, tá certo? Então nós vamos mostrar isso para você no decorrer de todo o estudo, para nós iniciarmos a sequência e trazermos a revelação de onde nasceram os primeiros pecadores. Então nós estamos identificando inicialmente quem é a mulher. Mulher é a lua, o marido é o sol, os dois dominadores. Porque Deus não deu o mundo, a terra, o jardim do Éden, etc., para o sol literal governar. Para a lua literal governar. Deus disse assim, Adão, toma, lavra e guarda. Então quem é Adão, o sol? Eu vou botar para ti, Adão, uma ajudadora, uma mulher para te ajudar, a lua. Então Deus pegou dois grandes luminares, homem e mulher, sol e lua, e botou-os para governar a terra. Compreendeu agora? Isso aqui é a revelação, irmão. Isso é um mistério. Deus tem guardado mistérios durante séculos. Está nos dando hoje. Este mistério que eu vos revelo hoje, da mulher, do sol, já foi revelado no passado. Vou mostrar para vocês agora. Gênesis capítulo 37, Danilo. Gênesis 37, versículo 9 e 10. Observe que lá no passado, Deus revelou esse mesmo mistério que ele revela hoje a mim, ao Marcos,
que hoje eu vos revelo, Deus revelou esse mesmo mistério a quem? A Jacó. Olha aí, ó. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda outro sonho, e eis que o sol, ó, e a lua, e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Sol, lua e 11 estrelas. Imediatamente o seu pai Jacó disse, e contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai, né? Seu pai disse, que sonho é este que tiveste, José? Sol, lua, estrelas. Porventura, eu, sol, tua mãe, a lua, teus irmãos, as 11 estrelas, inclinar-nos perante ti em terra? Ora, o Jacó, ele tinha a revelação divina, que sol representa o marido, o homem, o cabeça, a lua, a esposa, as estrelas, os filhos. Ora, quando José sonhou, eu sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas vão se inclinar a mim. Aí José, inocentemente, imaginou o sol, lua, estrelas literais, assim como vocês imaginavam, esses que estão hoje comigo. Assim como imaginam todos os cegos do cristianismo. Sol, lua, estrela, aí olha para cima e diz, é lá o sol, vai haver um grande clarão do sol, o sol vai ficar em treva, e todo mundo olha, imagina o sol sem luz. Todo mundo cria essa visão em torno disso aí. E a lua vai derramar sangue, aí começa a imaginar a lua vermelha, e dali a lua vai pingar sangue. Quer dizer, o povo cria uma imaginação literal. E a Bíblia está nos mostrando a revelação espiritual. É como Cristo, quando chegou para os seus parentes, os seus queridos judeus, famílias, irmãos, amigos, veio como filho de Deus, como o rei dos reis, e eles o mataram como um grande inimigo. O mataram como sendo um agressor da lei. Ou seja, não compreendiam a mensagem espiritual. Queriam um Cristo vindo de carruagem de fogo, com muito batalhão de anjo, e detonando com os romanos que estavam dominando os judeus naquele tempo. Quer dizer, vai acontecer na vinda de Cristo. Naquele tempo não poderia acontecer. A vinda que eles calculavam, a vinda do Messias naquele tempo, acontecerá agora, no final da grande tribulação. Não do jeito que eles queriam naquele tempo. Aí o Cristo nasceu de uma família simples, veio como homem, nascido da mulher, Maria. E aí o Cristo vai de jumentinho entre em Jerusalém. Mas não era para vir numa carruagem de fogo com um batalhão de anjo? Este aí não é o nosso Messias. E mataram. E assassinaram. Então os cristãos dos nossos dias cometem os mesmos erros dos judeus do passado. Assassinam os profetas. Assassinam as escrituras. Porque não compreendem o sentido espiritual. Eles têm uma mente, digamos, fechada, que aquilo que Deus revela através de verdadeiros profetas, eles não compreendem. Mas quando se levanta um falso profeta, aí, meu irmão, o compartilhamento, a fila de gente para compartilhar e para seguir a mentira é grande. Olha, esses dias levantaram uma profecia que Deus iria levantar uma mulher presidente evangélica. Meu irmão, mas foi um bombardeio de compartilhamento, de amém para cá, amém para lá, que todo mundo acreditando que o evangélico agora ia reinar no Brasil, que através da Marina o Brasil teria uma evangélica presidente, e aí virou aquele auê, né, entre os evangélicos da internet. Evangélicos protestantes, que hoje estão nos hangouts também, disfarçado de outros grupinhos, né? Mas são evangélicos, protestantes que vieram de lá, das igrejinhas, dos sistemas, e muitos caíram nessa cilada das falsas profecias, e são diversas e centenas e milhares de falsas profecias que têm feito o povo se desviar na história do cristianismo. Aí Deus levanta um profeta que traz algo diferente, que não bate com aquilo que eles querem ouvir, né? Aquilo que eles desejam ouvir,
Fazem o mesmo que fizeram com o Messias, com os profetas do passado. Assassinam profetas, mataram o Messias, porque não bate com o que nós aprendemos, não bate com o que nós queremos ouvir. É assim que está hoje o Marcos Profeta. Tudo que eu ensino não bate com o que o povo quer ouvir. Aí o Marcos não consegue ajudar essas pobres almas. Estão indo nas trevas, indo rapidamente, de forma veloz, ao encontro do anticristo. Por quê? Porque não creem nas profecias que Deus me dá. E aí Deus, como sempre, levanta loucos, doidos, para confundir a grande multidão, como foi nos dias de Noé e outros períodos das Escrituras. Vamos voltar aqui para a leitura. Então, nós vimos que José teve um sonho e aquela revelação José não tinha. Ele imaginou que literalmente o sol, a lua e as estrelas iam se inclinar a ele. Aí o pai dele, que tinha profecia na mão, no entendimento, conhecia o mistério da lua e das estrelas, do sol, lua e estrelas, desde do jardim do Éden, de Adão, Eva e os filhos seguintes. Aí Jacó, que tinha a revelação, disse: eu, o sol, tua mãe, a lua, e os teus 11 irmãos, as 11 estrelas, nós, família sacerdotal, nós vamos nos curvar a ti. Está aqui a escritura lendo, irmão. Então, compreenda o mistério da mulher, compreenda o mistério do sol, o mistério da lua, que aí você vai entender as revelações do Marcos Profeta. Sol, marido, lua, mulheres, famílias, com estrelas, filhos. Está aí a profecia revelada, irmão. É o significativo da igreja sacerdotal, da mulher igreja. Apocalipse 12. Então nós já identificamos aqui que esta mulher, lá do Jardim do Éden, era a igreja, figurada na Eva. Ou seja, a mulher Eva morreria. Ela teria um tempo breve. Adão viveu 1000 anos. A Bíblia não diz quantos anos viveu. Adão viveu 900. A Bíblia não diz quantos anos viveu Eva. E aí? Quem continuaria a briga, a guerra, a inimizade com a serpente? E porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Ora, se Eva morreu, quem continuaria essa história? Quem continuaria esta guerra? É aí, meu querido, que eu queria que você aprendesse isso. É porque a igreja, ela é representada pelas figuras, sol, lua, estrelas. E aí, se a família é a igreja, literalmente é a família e a igreja, então Adão e Eva representavam a primeira igreja. E a mulher, na figura da igreja, ela era representada na figura da Eva. Porque quando a Bíblia está falando da mulher, está dizendo assim, o que está além da Eva é a mulher. E a mulher, nós vamos descobrir o mistério dela no Apocalipse 12. A mulher que está com dores de parto não era Eva. E também não é Maria, como ensinam os católicos. Então nós vamos já chegar lá. Então nós já vimos aqui no contexto inicial que haverá a guerra entre a serpente, Gênesis 3, 15 e 16. Gênesis 3, 15. E haverá a guerra entre ti, serpente, e a mulher. E a semente, a tua semente, quem é a semente da serpente? Filhos. Isso quer dizer que a serpente teve filhos? Teve filhos. Vamos já chegar lá. E a sua semente. Então tem a tua semente e a sua semente. Aí você pode dizer assim, então se a serpente teve filhos, com quem teve filhos? Nós já revelamos isso, com Adão e Eva. Ou seja, aquele sexo que houve entre Adão e Eva e a serpente, nasceu filho de Adão com a serpente. É aquela história que nós revelamos no culto passado, né? A maçã que criaram para enganar as criancinhas, os bobões, né? E Adão comeu a maçã, a Eva comeu e deu para o marido. Aquilo ali, irmão, é para enganar otário, crente cego, para desviar a atenção da verdadeira identidade de Satanás. Então o sexo aconteceu ali literalmente entre Adão e a serpente. E aí vai nascer filho, como nasceu o filho de Adão e Eva. Então nós vamos agora mostrar lá no Apocalipse 12 quem é a mulher que está sendo
revelada no Gênesis 3,15. Apocalipse 12, 1, 2. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2. Marcos caiu? Caiu. Calma aí que eu vou entrar no Google pra passar o link pra ele. Alô? Ok, tô Alô, ouvindo aí. Marco. Amém. É porque, como eu avisei vocês antes, já tinha havido uma queda antes da gente iniciar, e houve a segunda queda. Eu estou abrindo pelo Google e tá muito lento aqui no Google. Mas eu preferi me arriscar a abrir pelo Google. Vamos continuar. Então nós vamos agora para o Gênesis capítulo 12, para que nós compreendamos. Eu vou pedir ao Danilo, para facilitar aqui, Danilo, tire a web, desligue sua web, todos vocês, para ver se melhora aqui o desempenho, para não haver queda, tá bom? Eu vou desligar minha web também, para nós ficarmos com foto. Eu vou desligar a minha também, para a gente ficar aqui mais sem web. Para ver se melhora aqui o desempenho da transmissão. Muito bem, Danilo, vou clicar novamente aqui no seu. Veja bem, tá aqui, ó. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E esta mulher estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Irmãos, quem é esta mulher? Que mulher é esta? Que mistério é este desta mulher? Não pode ser Israel, porque Israel não entra no contexto, porque dos dias de Jacó já havia a visão da mulher do sol, lua e estrelas. Nós lemos há pouco, lá em Gênesis 37, versículo 9 e 10. Então não pode ser ali o nascimento de Cristo em Israel, como alguns pensam. Por outro lado, a Igreja Católica interpreta que isso aqui é a Maria reinando. É aí que mora o grande perigo. Porque eles interpretam que Maria é a mulher que vai reinar. Eu gostaria que alguém fizesse uma pesquisa rápida aí. A mulher, eu vou clicar no Alencar, e o Danilo, com mais rapidez, procura assim, Danilo. Maria,
a mulher do Apocalipse 12, para nós mostrarmos aqui através da sua janela. Então, a mulher, aí nós vamos mostrar aqui que a Igreja Católica interpreta que essa mulher é Maria que vai reinar e que todos os cristãos fazem parte da Maria. Por isso que é aquele lema, né? Tudo sem Cristo, tudo com Cristo e nada sem Maria. Ou seja, Danilo, a pesquisa não é no Google. Maria, a mulher do Apocalipse 12. No Google. Para a gente ver aí algum site ou imagem. Pelo menos as imagens. Então, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher. Vou clicar aqui de novo do Danilo, que já está mostrando foto. Então a Igreja Católica interpreta que está aqui, ó. Veja uma das fotos de Maria com 12 estrelas na cabeça, Danilo. Clique numa foto dessas aí, ela reinando. Então a Igreja Católica interpreta que Maria vai reinar com 12 estrelas. Ó, o grande dragão, Apocalipse 12. E eles entendem que esta mulher é Maria. E aí que vai vir um reino mariano. Que eu venho pregando para o povo ser pego de surpresa. Satanás vai levantar um reino, que é o chamado triunfo do Imaculado Coração de Maria, porque eles interpretam que esta mulher do Apocalipse 12 é Maria reinando. Então eles entendem que se Cristo foi arrebatado, mas Maria continuou com o remanescente, que é os cristãos, que ela considera. E aí, se todos os cristãos são remanescentes da semente da mulher, então o que eles interpretam? Que Maria deve reinar, deve comandar a sua igreja, a igreja de Cristo na terra. E aí que entra o grande engodo. Cristo nunca associou a sua igreja, o seu ministério à sua mãe. Sempre disse, aquilo que eu faço, tudo que eu faço é ao meu Pai. Cristo sempre colocou o Pai como centro de todos os seus projetos. A Igreja Católica coloca Maria como centro. O centro da fé da Igreja Católica hoje é Maria. Volta lá para o Apocalipse 12. Então eles interpretam que Maria, está aqui no Alencar, que pode deixar a figura aí, Danilo. Maria é essa mulher, no Apocalipse 12, que reinará. E aí o que acontece? Vai pegar a multidão de cristãos desapercebidos, dormindo na apostasia, e vai vir aí uma grande perseguição, obrigando a humanidade a adorar Maria através da imagem da besta papal, que é a imagem da Maria Aparecida, aquela imagem da Maria Negra. Então, e viu-se um sinal grande de mulher vestida do sol. Aí você observe que essa mulher está com ânsias para dar luz. Dar luz é o arrebatamento da igreja, nós já ensinamos isso. A igreja será arrebatada, está prestes para dar a luz. E ela vai dar luz o Filho, que é o arrebatamento de Cristo e a igreja, que quando o falso profeta entrar em ação, o anticristo, quando o reino de Maria entrar em ação, o que vai acontecer? Cristo e a igreja, corpo e cabeça, serão tirados, que é o chamado sacrifício contínuo, e aí entra a falsa igreja ecumênica e entra o falso Cristo. Não vai ter dois Cristos, ou um Cristo ou outro. Sai o Cristo verdadeiro, que é o, digamos assim, o sacrifício contínuo, Cristo e igreja, e entra o falso Cristo e a falsa igreja. Então, quando esta mulher está para dar luz, ela é arrebatada. Está lá no Apocalipse 12, 14. É o arrebatamento da igreja. Apocalipse 12, 14. Então a igreja é arrebatada no Apocalipse 12, 14. E na sequência que o dragão não encontra a mulher, né? O dragão não encontra a mulher, porque ela é arrebatada, ela tem duas asas de águia para fugir fora da vista da serpente. Danilo pode até mostrar aí, fora da vista da serpente. Então a mulher é arrebatada para fora da tribulação, enquanto que no versículo 17, o dragão vai se irar contra o remanescente da sua semente. Ó. E o dragão irou-se contra a mulher, mas não encontra a mulher. Aí a Igreja Católica diz que é Maria, que tem que guerrear contra o dragão. Né?
e foi fazer guerra ao remanescente. Aquela história de que toda a igreja, todo o cristianismo é filho de Maria, é filho da igreja católica. Nós vamos falar disso hoje. Na questão dos filhos. Né? E o dragão irou-se contra a mulher, e a mulher foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então nós identificamos o quê? Que a mulher é a igreja, ela é arrebatada, e a mulher, fora de ação na terra, deixa o espaço para o remanescente. Aí os judeus, cristãos, vão se unir debaixo de perseguição. O dragão vai perseguir a semente, o remanescente da semente da mulher. Então, quem é a semente da mulher? Não é Cristo? Compreenda bem. O dragão vai combater a semente da mulher. Não é a semente do dragão. Não é a semente da serpente. Ó, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Semente de quem? Da mulher. E os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Poderia se imaginar que essa sua semente fosse a própria serpente. Que ela teve o Cristo, né, a tua semente, e teve a sua semente, que no caso seria as filhas. Só que aí iria contradizer agora. Que aí está dizendo assim, sua semente. E a sua semente aí não está falando da semente da serpente. Tá certo? Está aqui no Alencar. Então, e o dragão foi irar-se contra a sua semente. Que semente? A semente da mulher. Né? Então, aí é onde nós vamos chegar agora no seguinte entendimento. Como compreender essa questão da mulher? Se Cristo nasceu de uma mulher, foi para cumprir-se também esta profecia. Cristo nasceu de Maria, que foi esposa de José. E a família José, Maria e Cristo formou-se uma família. Então, o que é a igreja? Não é a família, gente. Nós já lemos que desde o Jardim do Éden existe a igreja representada pelas famílias. É a família sacerdotal. Então, Cristo nasceu de Maria, uma mulher. Então, a semente da mulher é a igreja, representada também por Maria e José, que é a família. Só que aí está trazendo a figura da mulher. Então, quem é a mulher? A igreja. De onde Maria vem? Maria vem da igreja, porque a igreja é desde o Jardim do Éden. Que é a igreja? Famílias. Família, marido, esposa. Filhos, igreja. Sol, lua, estrelas. Então a igreja sacerdotal ela é composta por famílias. Sol, lua, estrelas. Sol, homem, lua, mulher, estrela, filhos. Então se você tem o entendimento que o sol, lua, estrela é a família, então é a igreja sacerdotal. É a igreja que nós estamos pregando nos nossos dias, a igreja do arrebatamento, a igreja do deserto. Certo? Então vamos agora compreender um pouco mais. Então nós vimos agora que esta família, a igreja, é a família. Por que é a família? Vamos ler o que está escrito lá em Romanos 8,15. O Alencar pode abrir Romanos 8,15. Danilo abre Romanos 8,29. Não, o Danilo abre Efésios 1,5. 1,5, Danilo. Efésios 1,5. E o Alencar, se ainda puder abrir, Alencar. Romanos 8,15 e depois o versículo 29. O Danilo caiu, né? Então vamos lá, Romanos 8,15. Diz assim. Eu te atrapalhei, Alencar, um pouquinho. Dá um zoom a mais aí na tua tela, por gentileza. Abre, Danilo, em Efésios 1,5. E o Alencar já deu zoom aí, para melhorar o tamanho da letra. Pronto, tá bom, Alencar. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Filhos adotivos.
Deus só tem um filho unigênito, um único filho, e nós entramos como filhos adotivos. Assim como Cristo é adotado por José, filho adotivo. Danilo, Efésios 1:5. Alencar, bota para o versículo 29. Romanos 8, 29, Alencar. E o Danilo abre Efésios 1:5. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Aí, neste caso, Cristo, que é o unigênito do Pai, vai agora ser o primogênito, primeiro macho. É o primeiro entre muitos irmãos. Isso quer dizer que não são todos irmãos, apenas muitos irmãos. Nem todo mundo é filho de Deus. Muitos irmãos, muitos filhos. Não são todos. Então, Cristo é o primogênito na família dos irmãos, na família dos filhos de Deus. Cristo é o primeiro, nós somos sequentes, por adoção, né? Efésios 1:5, Danilo, deixa eu clicar aqui. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Né? Por adoção, somos irmãos em Cristo. Deixa eu ver outra coisa aqui. Família de Cristo, Mateus 12, 46 a 50. Vai lá, Danilo. Mateus 12, 46 e 50. Enquanto isso, Alencar abre Efésios 5, do 22 ao 33. Alencar, Efésios 5, 22 a 33. E o Danilo, Mateus 12, 46 e 50. 46 e 50, Danilo. Danilo, volta aí, uma curiosidade aí, ó. A Rainha do Sul, ó. Olha aí que profecia maluca aí, ó. 42. A Rainha do Sul se levantará no dia do juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Isso quer dizer que aquela rainha que foi no período de Salomão era uma rainha pagã que representava nada mais, nada menos do que a deusa Satanás, a serpente, a rainha dos céus. E aí diz a profecia, a Rainha do Sul se levantará no dia do juízo com esta geração e condenará. Depois nós vamos estudar isso aí. Mas vamos para o versículo seguinte. Versículo 46, Danilo. Até o 50. O Alencar, depois nós vamos ler Efésios 5. Versículo 46. E falando Cristo, ele ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Olha, a família de Cristo, literalmente, eram a mãe e os irmãos. O seu pai, José, já tinha morrido. Pai adotivo, e compreenda, ele adotou Cristo como filho. Por isso Cristo passou a ser descendente legítimo de Davi, da tribo de Davi através de José, porque ele o adotou como filho legítimo da tribo de Davi. E disse Cristo, alguém disse a Cristo, eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos. Segundo as Escrituras, Cristo teve no mínimo 6 irmãos. Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, Cristo, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ah, se os católicos compreendessem isso. Porque exaltam tanto a mãe de Cristo, né, a mãe do Cristo lá, que colocam ela hoje na posição de deusa. Colocam a Maria das Escrituras na posição da Rainha dos Céus.
colocam acima do Espírito Santo, colocam no lugar de Deus. E aí Cristo está dizendo assim, ó, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Baixa aí, Danilo. Até o 50. O 49. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, não é da minha mãe, viu? Os católicos entendem que é da mãe. Tudo é em torno da Maria, tudo é em torno da mãe. Cristo ensinou o contrário, tudo em torno do Pai. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, não da minha mãe, que está no céu, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Ou seja, família. Cristo olhou para os seus discípulos que eram a base da sua igreja, que eram um modelo para a sua igreja. Ele disse, vocês querem saber quem é minha família? Está aqui a minha igreja. É nesta igreja, ele já olhava ali como igreja, porque a igreja seria construída logo após a sua morte. Mas a base era dos apóstolos. Aí eles, vocês querem saber qual é a minha família? É a igreja. São vocês que fazem a vontade do meu Pai. Isto é minha família. E aí as escrituras são claras em dizer o seguinte, que Cristo, o Danilo pode abrir, depois eu vou ler o do Alencar por último. E lá no João capítulo 1, Danilo, João 1, Cristo vai falar quem é a sua família. Como é que nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 13. João 1, capítulo 11 e 13. João 1, capítulo 11, capítulo 1, versículo 11 e 13. Veio para o que era o seu, povo judeu, e os seus, povo judeu, não o receberam, mataram. Mas todos os gentios, romanos, gregos, de todas as raças, tribos e línguas, todos sem exceção, além dos judeus, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne e nem do sangue, nem da vontade do homem, ou seja, não é do sexo, não é carnal, mas espiritual de Deus. Aí, meu irmão, os filhos de Deus passou a ser todos os que creem na palavra de Deus em Cristo. Então nós observamos agora que nós estamos entrando na questão dos filhos, né? Primeiro entramos na questão da mulher, da mãe, né? Mulher igreja. E aí, o que é que nós compreendemos aqui? Que estes filhos de Deus, dos nossos dias, tem muita coisa para falar ainda hoje. Esse estudo talvez passe de 2 horas. Porque eu somei 2 assuntos para nós trazermos o estudo. Os filhos da serpente e a questão da mulher da igreja. Então nós estamos somando 2 assuntos dentro do mesmo. Estamos tentando unir dois assuntos para levarmos ao mesmo entendimento. Então nos dias de Noé, também havia os filhos de Deus, como nos nossos dias. Quem eram os filhos de Deus nos nossos dias? Aqueles que aceitam Cristo. Ah, vamos lá. Quem está nos templos denominacionais, que se entrega a Cristo. Quem está nos hangouts, nos diversos grupinhos, que se entrega a Cristo. Estes são chamados filhos de Deus. Vou fazer outra pergunta aqui a vocês. O fato de alguém dizer assim, eu sou de Cristo, eu nasci, sou uma nova criatura, eu sou de uma igreja, eu pertenço a um grupo, etc. Isto dá o direito à salvação? Por dizer-se filho de Deus? Dá não, irmão. Quer o exemplo?
Cristo disse, a minha vinda será como nos dias de Noé. Como estavam os filhos de Deus nos dias de Noé? Apostatados. Como vão estar os filhos de Deus nos nossos dias? Apostatados. Não basta dizer que é filho, querido. Não basta dizer que pertence a um grupo. Não basta dizer que frequenta uma igreja. Não basta dizer que lê a Bíblia. Não basta dizer que você acredita em Deus. Tá certo? Todos os filhos de Deus dos nossos dias estão debaixo da mesma maldição que estavam os filhos de Deus nos dias de Noé. Apostatados. E aí surge a igreja do deserto hoje como um modelo para uma igreja pura, imaculada, fora da prostituição religiosa, dos grupos e dos sistemas. Se você não compreender esse mistério, você vai perder tempo em me ouvir. Então vamos lá. Os filhos de Deus dos nossos dias são chamados filhos de Deus porque creem em Cristo. Se Cristo é desde o jardim do Éden, a árvore da vida que estava lá, então desde o jardim do Éden, desde Cristo, nós temos cristãos. Porque a palavra Cristo vem de ungido, o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Então Cristo é o escolhido, o ungido de Deus, desde o jardim. Então se ungido e Cristo é a mesma coisa, então Cristo é desde o jardim. Então se cristão vem de Cristo, os cristãos são desde o jardim do Éden. Compreenda, é tão simples. Mas a religião faz confusão na sua mente, você não entende nada do que eu estou dizendo. Porque a sua mente está dividida entre o que eu digo e o que dizem o YouTube, né? Os youtubianos, os pastores do sistema, os líderes diversos. Aí você, meu amigo, come aqui, come lá, você não vai entender nada. Você não vai entender porque sua mente está cauterizada, está preenchida, o espaço já está cheio. Já está cheio de meleca que você comeu nas lixeiras do cristianismo. É para doer mesmo, dói, né? Mas tem que doer. A palavra só vai ser boa para lhe fazer cura, para lhe libertar, se ela entrar lá na alma e fazer mesmo com dores. É com muita dor mesmo, com gemidos, que você vai ter que entender esse mistério. Então nós compreendemos que a família é sim o pai, a mãe e os filhos, ou seja, nós aqui, pessoas, somos os representantes legais da Igreja de Deus. Então a Igreja de Deus não é templo, são pessoas. Alencar está com o dele aberto aqui, vamos botar aqui, ó. Efésios 5. Se tirar o azul fica mais fácil de ler, Alencar. Deixa no natural, sem marcar tudo. Pronto, assim melhorou o zoom. Olha, versículo 22 diz assim, ó. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, não é quase tudo, querida. Se você não consegue ser sujeita ao seu marido, você está perdendo seu tempo com Deus. Se você não respeita seu marido, está perdendo seu tempo com Deus. Você só está sendo mais uma religiosa. Não importa a placa, espiritismo, catolicismo, evangélica, protestante, e aí budismo, e aí vai qualquer religião. Se você não entender esse mistério da igreja, da esposa, comparada à igreja, você perde, vai estar jogando suas fichas fora. Assim como o marido que não compreendeu a questão do amor, do respeito, da fidelidade, a esposa também está jogando fichas fora. Vamos continuar o texto. Vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Amar com fidelidade, com honras e respeito. Não é com desonras. Você não pode pegar a sua mulher e tratar como um objeto. Não pode tratar a sua mulher como uma prostituta. Você não pode usar a sua família como um covil de prostituição. É com respeito, é com carinho, é com decência.
acima de tudo, com Deus no centro da sua família. O respeito, a honestidade e a fidelidade dentro do conjunto de atitudes. Agora, quando o marido ama, quando respeita, quando o marido dá honras à esposa, ela também deve dar honras a ele. Honras como mulher submissa. Assim deve amar os maridos, amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Como é que está sendo teu corpo? Está servindo para quê? Se não está servindo nem para você, como é que sua mulher vai servir? Né? Assim como eu cuido do meu corpo, como eu cuido da minha vida, como eu trato bem o meu corpo, eu tenho que tratar bem a minha mulher. É vice-versa, querido, é reciprocidade. Tratamentos de lá para cá, daqui para lá. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha, irmão, o marido é o cabeça, é o responsável pela família. O marido é o responsável pelo lar. Lá nós lemos, lá no início do Gênesis, que Deus disse, mulher, o desejo será para o teu marido. E ele, o teu marido, mulher, está lá em Gênesis 3,16. O teu marido, mulher, ele te governará, ele te dominará. Agora, se o cara leva a mulher para abismo, ela não é obrigada a ir. Ah, vamos ali dar um calote, eu vou usar teu nome. Não, peraí. Deus não vai aprovar isso. Ah, eu quero tomar uma cachaçinha, quero ali usar uma droga. Peraí, eu não vou cair nessa. A mulher não é obrigada a seguir o homem por suas loucuras. É seguir o caminho de Deus. É na palavra de Deus, na verdade divina, não nas loucuras de cada um. Então o homem, ele é responsável pelo ensinamento da palavra na casa. Aí, o que nós estamos vendo hoje, homens sem moral, sem respeito, que não conseguem ser fiéis, não pode abrir internet que já vai para um bate-papo aí suspeito, íntimo. Claro, as mulheres não estão diferentes. Então família, gente, é a representação da igreja. É a representação da igreja. Se o marido não vai bem, como é que a esposa vai bem? Daqui a pouco tem um terceiro na cama, uma terceira. A coisa desanda, querido. Se você não tiver o eterno no comando, no controle da família, nem sua mulher vai lhe respeitar, nem você vai tratá-la com dignidade. Então, quando nós queremos compreender o mistério da igreja, Cristo está dizendo assim, ó, compreendam a família, gente. Compreendeu a família, vocês compreenderão o mistério da igreja. A igreja é a família. Agora, é qualquer família a igreja? Não, não é qualquer família. É a família sacerdotal, que Deus elege. O que Deus juntou, não separe o homem. Aí numa outra ocasião, não vamos falar de casamento, porque eu teria que estender o assunto e eu não vou entrar nessa. Mas eu pergunto, toda família foi Deus que juntou? Todo caso de homem e mulher que foi para o padre, para o pastor, para o altar, para o juiz, foi Deus que juntou? Com certeza não. Temos que analisar o que Deus juntou e o que o homem juntou. O que é de Deus e o que é do homem. E o que Satanás também faz. Então, o que Deus levanta, o que Deus junta, o que Deus une, não separe o homem. Pelo contrário, cresçam. Que vocês cresçam e multipliquem. Esta é a base da família, a multiplicação da família, o crescimento da família. Está lá no jardim. É assim que Deus deu a origem para as famílias. Então nós vimos que Cristo nos revelou, através do Apocalipse, Cristo nos revelou através dos apóstolos que a mulher representa a igreja e que a família sacerdotal é a igreja. E agora nós vamos voltar lá para o Jardim do Éden, para nós entendermos o mistério de como surgiram essas famílias.
né? Porque quando você vai para a família física, ela aponta para a família espiritual. A família espiritual é a igreja, mas a física somos nós. Então não existe a igreja invisível. A igreja é visível, somos nós. Não tem igreja invisível. A igreja não é invisível. A igreja é visível. Eu, você, nós, família, somos a igreja. Cristo disse, vocês querem saber quem é a igreja? Olhe para a minha mãe, olhe para os meus irmãos, olhe para aqueles que me servem, olhe para aqueles que obedecem a Deus. Esta é a igreja. Esta é a minha família. Quer saber qual é a família? Olhe para você, meu amigo. Quer saber para qual é a igreja? Olhe para você, meu amigo. Agora, como estás? Como estás como igreja? Como estás como família? Tem que refletir. Estamos como prostitutas? Mais uma prostituta? Ou como uma família pura? Uma família imaculada? Uma mulher, família, igreja? Temos que nos colocar na presença de Deus como igreja santa, igreja pura. Lá para o jardim, Danilo, jardim, vamos para o capítulo 4 do Jardim do Éden, para nós vermos aqui. Creio que esse estudo hoje vai se estender até um pouco mais. Eu trouxe 2 assuntos básicos para entendimento de família. Trazendo o assunto da igreja, a mulher, e trazendo o assunto das famílias, dos filhos. Alencar, abre aí o teu link lá do teu José Alencar, que eu quero mostrar alguma coisa dentro dele, na sequência do estudo. Cadê o Danilo? Danilo, eu quero que ele abra Gênesis capítulo 4, Danilo. Depois eu vou clicar no Alencar para a gente ver aqui. Gênesis 4, Danilo. Então, nós, no Gênesis 4, capítulo 4, Danilo. O 4. Aí é o 1, Danilo. Olha, Adão e Eva tiveram uma relação sexual com a serpente. Nós revelamos isso no culto passado, né? A origem do pecado, né? E aí nós vimos que Adão e Eva teve uma relação. Primeiro foi Eva com a serpente, é o primeiro caso de lesbianismo e homossexualismo, que depois Adão entra no bacanal. E aí esta serpente vai engravidar. Foi uma traição o Criador, porque ela é a rainha dos céus, era a deusa, era a mãe do unigênito de Deus, e houve a traição. Aí nós mostramos, por isso que há a comparação da mulher prostituta chamada igreja, né? Está lá no Apocalipse 17, nós não vamos abrir não. Isso nós falamos tudo no culto passado, isso aqui que eu estou dizendo agora. Então hoje nós vamos revelar a sequência do pecado. Primeiro pecaram Adão, Eva e a serpente. Agora nós vamos revelar as consequências desse pecado, né? De onde nasceram as famílias que hoje nós somos descendentes. E conheceu Adão e Eva, conhecer aí é sexo. Conhecer é sexo. Nós vamos falar sobre a sodomia no Apocalipse, provavelmente no próximo estudo. Aí nós vamos mostrar de fato como aconteceu lá em Sodoma e o que vai acontecer no futuro, dentro da grande tribulação. Eu acredito que no próximo estudo vamos falar sobre a sodomia na grande tribulação. Mas veja bem, conheceu Adão a Eva, ou seja, pegou Adão, levou para a cama, vamos dar aqui um retrato mais simples para você compreender. Adão pegou a Eva, modernamente para hoje, levou para a cama e fez algo com ela, né? E aí a Eva, quando olhou, estava grávida. E ela concebeu e deu à luz a Caim, primeiro filho de Eva, e disse: alcancei do Senhor um homem.
Por que ela falou do Senhor? Porque Caim nasceu de Adão e Eva. Quem foi que criou Adão e Eva? Deus. O Senhor criou Adão e Eva. Então, eles são filhos adotivos criados por Deus. Então, ela atribuiu o filho dela com Adão a Deus que lhe criou. Então, ela diz: eu alcancei do meu Deus, do meu Senhor que me criou, um homem, e deu à luz a mais seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha. Vá lá para a sequência, desça aí, Danilo, para a gente ver a situação de Caim. Pode descer, pode descer. Pode descer. Pode descer, Danilo. Espera aí. Tá aí, volte um pouquinho, volte aí. Volte o versículo 16. Pronto. Olha, Caim nasce de Adão e Eva, da relação sexual, né? Normal, marido e esposa, né? Primeiro casal do jardim. E aí nasce o primeiro filho, Caim, de Adão e Eva. E agora, como Caim vai construir família daqui para frente? Temos que compreender isso, ó. E saiu Caim de diante da face do Senhor, desviou-se de Deus, do seu Criador, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Que família é essa que está lá? Tem mulheres lá, ó. Do outro lado do oriental, do Éden, já tinha mulheres. Quem são essas mulheres? Se Caim cresceu, foi o primeiro filho de Adão, e Adão teve um filho chamado Abel, e ele matou seu filho, matou seu irmão, filho de Adão. Mas Caim vai desviar-se de Deus, da família de Deus, e vai para outro lado. E conheceu Caim a sua mulher do outro lado, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Quem era essa mulher do filho? Essa mulher de quem era a filha? Não era de Adão e Eva. Essa mulher era filha de quem? Não estava do lado da família do Senhor. Ou seja, não estava do lado que estavam os filhos de Deus. Caim foi para o outro lado do Oriente, o lado oriental do jardim, e lá conheceu a outra família. De onde vem essa mulher que Caim conheceu? É só voltar para o Gênesis capítulo 3, que eu não vou abrir, Danilo, não precisa. Vai lá, volte lá para o Gênesis capítulo 3. Você vai compreender que a serpente seduz Adão, através da Eva, para fazer um filho nela. E nascem filhas. Desça um pouquinho, Danilo. Quando a serpente oferece o fruto para a mulher e passa para o homem. Versículo 6. Versículo 6. E viu a mulher, a Eva, que aquela árvore, a serpente, a deusa, que também chamam de Lilith, era boa para se comer e agradável aos olhos, caiu na tentação. Ela era desejável para dar entendimento, conhecimento. Aí Eva teve o contato com ela e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Isso aqui, irmão, é relação sexual que houve. Homossexualismo primeiro de Eva e a serpente. E o bacanal com Adão. Desse bacanal com o homossexualismo vai nascer filhas da serpente com Adão. Adão engravidou Eva lá na frente, no capítulo 4. Mas desse bacanal nasceram filhas da serpente. Porque a serpente é um apelido, irmão. É um título. Era uma deusa, a rainha dos céus, que traiu seu esposo. E aí, Caim, quando se afasta de Deus, vai para o lado dessa deusa, onde está lá suas filhas. E lá ele escolhe uma meia-irmã para se casar. Se você pegar o caso de Abraão, por isso que Deus ele é muito inteligente e muito completo. Quando você pega o caso de Abraão e Sara,
por que que Deus permitiu que o primeiro casal que daria origem ao Salvador, que traria a igreja, Abraão e Sara, por que Deus permitiu que Abraão e Sara nascessem e depois, como irmãos por parte de pai, fossem se casar? Para mostrar de onde surgem as famílias. Primeiramente, aconteceu assim: Caim pegou a sua meia-irmã por parte de pai e Caim teve um filho. Deixa eu abrir aqui o meu Face, porque eu acho que se Danilo entra no meu Google, localiza para mim aquela passagem, o anúncio que eu fiz do Abraão. Quando Abraão ele tem Sara, Abraão, Isaac e Rebeca, e Caim e a sua esposa. São 3 fotos, para eu explicar melhor aqui. Então, Abraão conheceu a Sara, que lhe deu à luz um filho chamado Isaac, que casou com Rebeca, e daí vem, na sequência, o Salvador. Jacó, 12 tribos e os filhos de Jacó. E aí, Deus disse, é assim que começou as famílias, com meia-irmã. Abraão está aí, ó. É isso que eu queria que você compreendesse aqui, ó. Quando Deus escolheu o caso de Abraão como pai da nossa fé, pai das nações, Deus está dizendo assim, foi assim que começaram as nações, do mesmo jeito de Abraão. Então, Caim pegou a meia-irmã por parte de pai, que engravidou a serpente, e Caim tem um caso com essa irmã e casa com ela e gera filhos. E aí o que acontece? Nós vamos compreender que os filhos gerados por Caim vão se juntar com os filhos de Adão, através de Sete. Então, depois de Abel nasce Sete, e daí de Sete vem os adoradores. E lá no Gênesis 6, vai ter um encontro entre os filhos de Adão, através de Sete, e os filhos de Caim, através dessa meia-irmã. Caim e a sua irmã. Então vai juntar agora os filhos de Deus com os filhos de Caim, que é chamado os filhos dos homens, as filhas dos homens. Então Caim gerou filhos, né? E Sete gerou filhos. Aí vai crescer essas nações entre os filhos de Adão e Eva e os filhos da serpente, através das suas filhas. Desse encontro de filhas com Caim, através de uma das filhas, nascem aqueles que muitos consideraram os anjos caídos. Aí foi o engano de muita gente. Aquela questão dos anjos caídos. Por quê? Porque são semideuses, filhos de uma deusa com Adão. Tem que compreender assim, Adão, antes de pecar, antes de cair, ele não era como nós somos hoje. Adão era um semideus, como anjo, não tinha pecado. Adão era puro. Viveu quase 1000 anos depois do pecado. Se não pecasse, ele viveria eternamente. Então não compare Adão conosco, nós não somos iguais. Houve as mudanças de lá para cá. Vou clicar aqui no Alencar para vermos o blog dele. Aqui, Alencar, dá um zoom nessa parte aqui, não sei se é possível, das graças. Ou então clica no link para ver se vai abrir lá na frente. Sobre as graças. Danilo, abre aí aquela pesquisa das 3 graças. A página, que o Alencar tem lá também. Pronto, aí, ó. Aqui está ensinando como nasceram as filhas de Lilith, a serpente, com Adão.
E aí uma dessas filhas, são 3 filhas, ela vai ter uma relação com Caim, e daí vai ter aquela confusão dos filhos de Deus com os filhos dos homens, as filhas dos homens. Lá no Gênesis 6. Por isso que Deus diz, a terra está contaminada, excedeu em pecados. E aí para nós, nos nossos dias, a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o mesmo caso que aconteceu lá, a dominação das mulheres nos dias de Noé, estamos presenciando nos nossos dias. E aí, por que 3 graças, 3 deusas? Vou abrir o Danilo, que ele aqui tem muita foto para mostrar aqui. As várias fotos, Danilo. Dá o destaque para várias fotos para a gente ver. Eu queria que você abrisse. Na verdade, era lá na pesquisa do Google. As 3 graças no Google. Para ver. Nós não vamos entrar muito em detalhes sobre isso aí, mas é para mostrar para vocês. A serpente tem 3 filhas. São 3 demônios. Que a Bíblia chama de anjos caídos. Porque quando fala de Satanás, também classifica como um anjo caído. Esse anjo não é só um anjo, como nós aprendemos no sentido masculino. Mas tudo bem, Danilo. Deixa eu ver aqui. Vou aqui no meu. Pronto, o Alencar abriu também. Então você vê que há o conhecimento antigo das 3 graças. Porque a mitologia traz também por que elas ensinam sobre as 3 graças. São 3 filhas da serpente que foram dar origem às famílias, depois do pecado de Adão com a serpente. Agora, trazendo para os nossos dias. Vamos compreender isso aqui. Para os nossos dias. Deixa eu clicar aqui na minha página. Eu botei ontem um vídeo da Lady Gaga. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui. A minha internet está muito lenta hoje, não sei por quê. É 15 megas aqui, não era para estar tão lenta não. Mas acho que é o Google que está lento demais. Tá aqui, ó. Eu vou abrir esse vídeo aqui para nós compreendermos isso aqui, ó. Porque que nesse vídeo da Lady Gaga vai aparecer 4 caixões e uma deusa sendo ressuscitada.
Observe que a Lady Gaga ela é hoje bancada por satanistas. Então, o que ela está mostrando aí? Um anjo caído, ó, é uma mulher com asas, uma deusa caída que vai ser erguida. E essa deusa, ela vai estar dentro do contexto da grande tribulação. É isso que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Planeta Vênus representa a deusa homossexualismo, representa o lado carnal dessa deusa, ligado ao homossexualismo. Tem nada a ver com a estrela da alva Cristo, que representa o Sol, o verdadeiro Sol, não o falso Sol. Já o Vênus, que é a outra alva, que eu revelo duas alvas, Cristo, a verdadeira, e Satanás caído, que não é mais a alva verdadeira. Já foi uma das alvas, que lá em Jó diz as duas alvas. Então a outra alva que eles entendem é o planeta Vênus. Só que Vênus é ligada a uma deusa e ao homossexualismo. Nada a ver com Cristo, irmão. Não confunda Vênus com Cristo. Irmãos, eu vou congelar a tela para vocês compreenderem aqui, ó. Existem agora quatro caixões
nesse vídeo, que vão ressuscitar. Um fica em mistério, 3 são ressuscitados e um em mistério no vídeo. Observe bem isso que eu estou lhes dizendo aqui, ó. O que é isso aqui? É o que a Bíblia está profetizando em Apocalipse 9:15 e Apocalipse 16:13. Satanás seria lançado na terra com seus anjos, está lá no Apocalipse 12. E no 9:15 e 16:13 classifica esses anjos como 4. Satanás mais 3. Anjos caídos. E aí, esse vídeo da Lady Gaga está mostrando a deusa Vênus, que vai ser erguida. E observe que com ela tem mais 3 caixões. Vamos continuar aqui, ó, para compreender, ó. Observe que todas as cenas são levadas ao lado sexual, porque o grande pecado de Satanás é o sexo. Por isso que Adão caiu e pecou feio, viu, irmão? O sexo é algo terrível. O pecado sexual é terrível. Pronto, eu vou congelar aqui para encerrar o vídeo. Observe que há 3 tipos de figuras aparecendo. Um é como se fosse um Cristo, mais 2 tipos, e aquela nuvem. Por que essa nuvem não identifica quem é que está no quarto caixão? Há um mistério aquela nuvem lá. Ó. Irmão, Satanás é ocultado de todas as formas perante as pessoas. Enganaram o povo com aquele Satanás de rabo e chifre vermelho, masculino, com 2 ovinhos pendurados. O povo foi enganado de todos os jeitos. E ali dá uma nuvem, não diz quem é que está se levantando. Porque a Bíblia fala, Satanás e seus anjos, e diz que são 4. Por que são 4? São 3 filhas de Satanás com Adão. São 3 filhas que deram origem ao nascimento das filhas que corromperam a sociedade no dia de Noé. Nasceram filhas e foram crescendo e a sociedade ficou corrompida, porque são sementes de Satanás. Por isso que Deus teve que prender frear o crescimento e deu fim àquela humanidade daquele tempo. E aí escolheu Noé para iniciar uma nova geração. Mas observe, são 4 caixões. Porque Satanás aparecerá como a deusa Maria Aparecida, mas 3 demônios se fazendo de Buda, que é o Buda Maitreya, que é o falso Cristo, se fazendo de Mahdi para o Islã e de João Paulo II para os católicos. São 3 caixões abertos, mas um que não aparece, que está com a nuvem. Esse da nuvem é Satanás. Que a Bíblia diz que Satanás será apresentado à humanidade. Vamos ver aqui um vídeo rapidinho que eu queria mostrar para vocês através desse vídeo.
as pessoas... Deixa eu baixar aqui o zoom, que eu acho que é o zoom que está me atrapalhando aqui. Eu não estou tendo opção para... Ah, pronto, achei. Então, o que eu quis mostrar através desse vídeo para vocês? No final desse filme, 4 alienígenas vão levar 2 criancinhas, 2 crianças, e vai destruir a Terra. A Terra vai ser destruída. Um grande impacto solar. Mas 2 crianças têm que ser salvas. E eles escolhem os 2 filhos desse casal. Vocês observaram que eles vieram com aparência de humanos, mas no final eles se transfiguram em alienígenas reais. O que é que vai acontecer nos nossos dias? Abra aí, Danilo. Apocalipse capítulo 9, 15 e Apocalipse 16, 13. Nos nossos dias vai acontecer a mesma coisa, irmão. São 4 demônios, 4 anjos caídos. São 4 demônios, 4 anjos caídos. Que a Bíblia profetiza para os nossos dias, como foi nos dias de Noé. São, por exemplo, se nós pegarmos o conteúdo profético... Danilo, está podendo botar aí? Apocalipse 9:15. Se não, bote ela em cá. Pronto, estou botando aqui do Danilo, que é para a gente encerrar aqui, ó. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. 4 anjos. Você vê que nesse filme aparece 4 alienígenas. 4 anjos. Dia 13 de maio, mês, que é maio, e ano 2017. Vai se cumprir literalmente essa profecia aí. É a grande perseguição que vai ser proclamada a partir dessa data, quando Satanás vai vir reinar na terra. Apocalipse 16, 13. Vai falar do dragão, mas 3 espíritos de demônios. 3 demônios. Três espíritos de demônios. Apocalipse 16, 13. E da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, que é o Papa, e da boca do falso profeta, que vai ser levantado pela ONU, o filho do falso Cristo, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. O que é isso? Vamos lá. Satanás é o dragão, um anjo caído, mais 3 espíritos demônios, mais 3 anjos caídos. Satanás mais 3 dá 4. 4 demônios caídos. Tá certo? Então esses 4 demônios caídos vão estar sendo apresentados à humanidade no dia 13 de maio de 2017. Quem são esses demônios com Satanás? São 3 filhas de Satanás, 3 filhas da serpente, da deusa, fruto do pecado de Adão e Eva. Tá certo? Uma dessas filhas originou a queda de Caim, o casamento de Caim com filhos. E daí vem toda a raça humana caída de Adão e Eva em diante, por causa do pecado, Adão e a serpente. E aí vieram as famílias decaídas por causa de Caim e a filha da serpente. Daí se juntaram os filhos de Deus com a filha da serpente, os filhos de Caim misturados. O que aconteceu? Assim como foi no dia de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Quem vai estar na terra? Satanás e as suas filhas, as serpentes. Tá certo? Então as serpentes vão estar, as serpentes com suas filhas vão estar na terra, reinando. 4 demônios, anjos caídos.
Vocês foram enganados com essa ideia de anjo macho, masculino, 2 ovinhos. São a serpente e as suas filhas. Certo? Então, a origem do pecado da humanidade foi através da semente da serpente. E aí, no final da grande tribulação, Cristo aparecerá com a sua igreja, que foi arrebatada antes, com o salvo de todos os tempos. E aí a Bíblia diz que Cristo, a tua semente esmagará, a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Que é isso? Satanás vai ser destruído, o governo de Satanás para ser preso, quando Cristo voltar com a sua igreja. E aí se cumprirá Apocalipse, Gênesis capítulo 3, 15. Que a semente será esmagada, a semente esmagará a serpente, né? Ou seja, a serpente será esmagada pela semente. Quem é a semente? Cristo. Cristo e a sua igreja, juntos, voltarão. E aí, Cristo voltando com todos os salvos de todos os tempos, esmagará a cabeça da serpente. Se cumprirá Apocalipse 13, Gênesis 3, 15. Porque quando a igreja for arrebatada, Satanás se levantará contra o remanescente. E aí, no final, na grande tribulação, Cristo voltará para poder salvar quem está na tribulação. No próximo culto, reunião, estudo, nós vamos falar sobre o que acontecerá dentro da grande tribulação. O que Satanás planeja para fazer contra todos os homens na grande tribulação e contra todas as mulheres. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, também será vindo o Filho do Homem. Aí nós vamos revelar qual é o plano de Satanás para Sodoma e Gomorra dos nossos dias. E aí, na grande tribulação, acontecerá o grande mal do homossexualismo mundial. Quem estiver na grande tribulação vai ser transformado em homossexualismo, em homossexual. Homens e mulheres. Será um mundo homossexual na grande tribulação. Todos que aceitarem a marca da besta. Vamos revelar isso no próximo estudo. Vamos planejar um estudo em menos tempo e revelar essa parte aí no próximo primeiro dia da semana, às 17 horas, o nosso horário. E assim nós vamos encerrar o trabalho de hoje, orando a Deus por todos que nos assistiram. Então vamos encerrar o Hangout, já estou sendo chamado a atenção pelo Google, pelos autores dos Hangouts aí, quem comanda, porque eu vou ter um vídeo e me chamaram a atenção aí. Então, no próximo primeiro dia da semana, tudo sobre o homossexualismo na grande tribulação, o que vai vir. O plano de Satanás de transformar homens e mulheres em homossexuais, aqueles que aceitarem a imagem da besta e a sua marca. Tá bom? Aí nós vamos estudar no próximo primeiro dia da semana. Vamos encerrar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por tudo, por todos os momentos na tua presença, por todo esse estudo. Te pedimos a tua misericórdia sobre todos, que tu possas falar grandemente a muitos, não a todos, porque todos não vão saber, todos não vão ouvir. Porque a tua palavra diz que apenas muitos são chamados filhos de Deus, não são todos. E assim como eu sei que muitos também não serão todos, muitos poderão ser alcançados ainda até lá. Por isso, ó Pai, nos usa como servos, como filhos teus, para que como igreja imaculada, pura, santa, fora da profanação religiosa, possamos ser úteis aqui, trabalhar para estabelecer teu reino que virá depois da grande tribulação. Pai querido, Pai amado, toma todo esse estudo de hoje nas tuas mãos e nos dá a vitória, em nome do teu Filho amado, eu te peço. Amém. Paz a todos, e aqui nós vamos encerrar, finalizar essa transmissão. Um abraço a todos. Paz Renata, Paz Gerson, Danilo, Paz Alencar.